Pessoal, eu há poucos dias fiz um vídeo sobre Ethereum e hoje regresso para aprofundar o tema. É como se fosse aqui um parte 2, por isso se ainda não viste o primeiro vídeo, o link está em baixo, vai ver. Hoje vou continuar com este tema para perceberem um bocadinho melhor, porque eu continuo a achar que Ethereum tem algumas dificuldades, mas é um monstro. Então, para aprofundarmos aqui o tema principal e que muitos de vocês quiseram que eu aprofundasse e que me pediram nos últimos dias foi a questão da fundação vender Ethereum. Então primeiro vamos explicar uma coisa. A fundação é na realidade a organização que Ethereum arranjou, que Vitalik Buterin criou e que fica a controlar, digamos assim, a gerir a rede e todo o desenvolvimento de Ethereum. Mas, obviamente, é uma fundação não lucrativa e com isto não há uma entidade que esteja ligada a este ativo financeiro, o que faz com que seja muito difícil a SEC dizer que Ethereum é uma security. A fundação é liderada por 3 pessoas, uma delas Vitalik Buterin, e cada um deles tem uma área diferente de desenvolvimento da rede. Acima de tudo, a fundação existe para quê? Para continuar o desenvolvimento. Obviamente que as pessoas que estão lá são pagas, as pessoas que estão à frente da fundação têm muito Ethereum também nas suas carteiras, por isso há todo um incentivo de que aquilo corra bem e continue a valorizar, porque não é só aquilo que eles vão ganhar, é também aquilo que as moedas deles vão valorizar. E, obviamente, a fundação tem que manter a descentralização da coisa. E por isso é que Ethereum é visto de outra forma. Outra coisa que eu também expliquei aqui foi que a fundação de Ethereum pegou em 100 milhões de dólares em Ether, passou para uma exchange para começar a vender de forma muito gradual. E o outro grande foco que eu falei aqui no outro vídeo foi que, ao contrário do ETF de Bitcoin, que fez Bitcoin disparar. Só para vocês terem uma ideia, desde o início do ETF de Bitcoin até agora entraram mais ou menos 16, 17 mil milhões de dólares para os ETFs de Bitcoin. Em Ethereum foi exatamente ao contrário. Se olharmos para tudo aquilo que entrou nos ETFs, mas também aquilo que saiu dos fundos Trust, então na realidade estamos em negativo. Foi mais o dinheiro que saiu do que o dinheiro que entrou. Isto, e eu expliquei no outro vídeo, existem aqui N fatores. A questão dos juros no Japão, a questão da Grayscale estar a vender muito dos seus fundos Trust de Ethereum e também o facto de Ethereum ter muito mais concorrência, não ter um grande marketing por comparação com Bitcoin. E numa altura em que os grandes investidores estão a tentar arranjar qualquer coisa que tenha o menos risco possível dentro de certas áreas, quando olhamos para criptomoedas, Ethereum tem um bocadinho mais de risco do que Bitcoin, e por isso é que está a entrar mais dinheiro dos grandes investidores nos ETFs de Bitcoin do que nos outros. Porquê? Porque não sabemos bem como é que a economia vai ficar agora durante as eleições. Eu acho que as coisas vão correr bem para o nosso lado, mas há também muitos fundos que, ok, há aqui muita concorrência do lado de Ethereum. Ethereum é em alguns casos mais difícil de explicar como é que funciona, o que é que realmente é, e ao contrário de todas as outras moedas que, e também por causa da questão da fundação tentar ao máximo não estar a promover a valorização de Ethereum. As outras criptomoedas têm sempre alguém, o seu fundador, quem quer que seja, está sempre a dizer coisas boas, mandar coisas boas cá para fora. Estes contratos, estas parcerias, isto, aquilo e aquilo outro. Em Ethereum isto não funciona tanto assim. Vitalik Buterin pode ser um gênio, e acredito que o seja, mas se calhar de um ponto de vista de marketing, se calhar nenhuma das 3 pessoas que estão à frente da fundação de Ethereum dominam realmente como é que o mercado funciona. E então, e aquilo que eu disse no vídeo passado foi, se tu queres vender 100 milhões no espaço de um ano, não mandes tudo de uma vez para a exchange, porque senão o pessoal vai entrar em pânico. Manda aos poucos, no limite manda todos os dias, ou todas as semanas, ou todos os meses, um bocadinho, e vai vendendo. Tanto de uma vez, causa pânico, até porque eles mandaram, mas depois não venderam. A juntar a isto, nós estamos habituados a que quando o mercado começa a crescer, também expliquei isto no vídeo anterior, quando o mercado começa a crescer, aquilo que acontece é que Ethereum acaba por se aproximar um bocadinho de Bitcoin. Neste caso não aconteceu. Bitcoin está acima da maioria das moedas de um ponto de vista de crescimento este ano. Neste momento, de todo o mercado de criptomoedas que existe, 56% é Bitcoin, 55, 56% é Bitcoin. Ethereum está há 2 anos, desde setembro mais ou menos de 2022, portanto há 2 anos certos, a desvalorizar mais do que Bitcoin. Mas voltamos agora à fundação. A fundação gasta, em média, 100 milhões de dólares por ano para manter tudo a funcionar, todas as evoluções, todos os custos. Os custos da fundação são 100 milhões de dólares por ano. É muito. No entanto, a própria fundação já veio dizer que tem para já dinheiro para mais ou menos 10 anos, dependendo, obviamente, da valorização ou não de Ethereum, porque o que eles têm é Ethereum que depois trocam para dólares. Neste momento, a fundação de Ethereum tem mais ou menos
670 milhões, 690, 700 milhões de dólares em Ethereum. Depende, obviamente, se Ethereum só ou 10. O que, segundo aquilo que eles acham, ao longo do tempo eles não vão precisar de tanto dinheiro anualmente. Por outro lado, eles também devem estar a achar que Ethereum vai subir e, portanto, aquela quantidade de Ethereum um dia valerá muito mais. Se vocês repararem, mais ou menos nas últimas 10 vendas da fundação de Ethereum, na maioria das vezes, em 7 vezes, Ethereum desceu de preço logo a seguir. E pode ter sido porque eles analisaram muito bem o mercado, pode ter sido exatamente porque eles venderam. Mas também existem casos em que a fundação vendeu e Ethereum disparou. Existe um caso super famoso em que a fundação de Ethereum vendeu na altura mais ou menos 10 mil Ethereum e aquilo valia muito pouco na altura e de repente Ethereum multiplicou por 6, mais ou menos isso. Num espaço de não sei quantos meses, passou praticamente quase desde o dia em que aquilo foi vendido, aquilo de repente começa a subir e multiplica por 6. Por isso há de tudo. Não é preciso entrarmos aqui em pânico. Mas ficamos atentos, porque a maioria das vezes que a fundação vende, o mercado desce. Aqui, ainda antes da fundação vender, o mercado já estava a descer. Não se esqueçam que na semana a seguir à fundação ter mandado Ethereum para as exchanges, o que aconteceu foi mais ou menos uma queda de 15%, que depois recuperou, em boa parte, com a descida dos juros da Fed. Reparem bem, pessoal, só para terem aqui uma ideia, por exemplo, a fundação Ethereum já vendeu aqui, e este é um dos momentos mais conhecidos, quando eles venderam aqui, e depois chegou aqui acima. Mas também é verdade que existiram momentos em que eles venderam aqui e depois desceu, eles venderam aqui e depois desceu, venderam mais ou menos aqui e aqui também e desceu, e aqui também, portanto, eles acertaram em N momentos de venda, mas também houve momentos em que venderam e as coisas afinal acabaram por subir. Agora, o que é importante ver? Ethereum já esteve aqui em cima, acima dos 4.800 e depois desceu. Andou aqui muito por baixo. Estamos a falar a rondar os 1.000, o que é muito pouco. E depois, quando chegamos ao momento do ETF de Bitcoin, Ethereum também volta a subir. Começa a subir. Chegou aqui, 3.000 e tal, 4.000. Fica a mais ou menos a 800 dólares do seu máximo histórico. A questão é que praticamente nos últimos 4 meses foi sempre a descer. Chegou aqui a uma linha de suporte e aguentou-se quando se percebeu que a Fed ia diminuir os juros. Agora, depende de N fatores, Ethereum voltar a subir ou não. Vai depender dos juros, das eleições, da guerra, de possíveis guerras no Médio Oriente e muitas outras coisas. É provável que continue a baixar? Talvez um bocadinho se estes fatores forem negativos. Se as coisas estabilizarem ao longo do tempo, no próximo ano e meio, eu acredito que Ethereum voltará a subir. Eu estou a mostrar-vos isto na Prime XBT, o link está em baixo para vocês se inscreverem e ficarem com benefícios para sempre em termos de comissões. Por isso, pessoal, mesmo que não comecem a investir já nesta plataforma, inscrevam-se, têm benefícios para sempre. O que também causou aqui algum pânico foi o facto de Vitalik Buterin, em agosto, ter vendido 2,8 milhões de dólares em Ethereum. Ele depois veio esclarecer a dizer que aquela era a última venda, que tão cedo não iria fazer nada. É verdade que Vitalik Buterin não vendia Ether desde 2018, mais ou menos. E também é verdade que o homem, no limite, quer dinheiro para fazer outras coisas, para investir noutras coisas, para comprar o que quer que seja, e então onde é que ele tem a sua maior fonte de dinheiro? É em Ether. É óbvio que ele irá sempre vender alguma coisita. E isto é algo que muitas vezes não entra na cabeça das pessoas, até porque depois a mensagem e a notícia é vendida de outra forma. Qualquer um de vocês que tivesse muito Ethereum, se quisesse comprar ali uma casa nova, não ia pedir dinheiro emprestado a um banco, simplesmente vende um bocado de Ethereum, uma parte pequenininha, por comparação com aquilo que ele tem, uma parte pequenininha, vendes assim 2 ou 3 milhões de dólares em Ethereum, vais comprar uma casa, vais comprar uma ilha, vais comprar o carro, vais comprar uma coisa qualquer. Se nós formos bem a ver, para uma pessoa como Vitalik Buterin, vender 2,8 milhões de dólares não é nada. Isto quase nem dá para comprar uma casa no Algarve daquelas topo de gama. Mas isto causa logo uma enormidade de pânico. Olhando agora para o estado da rede, os FIIs continuam a baixar e com isso também existe cada vez menos procura de Ethereum. Ethereum deixou de ser deflacionária, mas está ali praticamente no zero, também porque a queima obviamente mudou bastante. E existem N empresas que estão a adotar mais segundas camadas fáceis de usar do que propriamente Ethereum e que não se importam de ter uma coisa mais centralizada, até porque as segundas camadas são, elas, muito mais centralizadas do que Ethereum, mas que dão ali alguns níveis ou de performance ou de custos muito baixos ou conseguem fazer uma coisa muito específica, então Ethereum acaba por perder um bocadinho do seu espaço. No entanto, sem Ethereum, nenhuma destas segundas camadas funciona bem. E então sim, as segundas camadas estão a ganhar espaço. Mas são, e uma vez mais é preciso que os investidores percebam isso, são, de alguma forma, reféns de Ethereum.
Um dos maiores problemas aqui é que Ethereum também, de um ponto de vista de marketing nos últimos tempos, nos últimos anos, usou as segundas camadas também como sua bandeira de marketing e que fez todo o sentido, obviamente. O que está, na minha opinião, a acontecer e na opinião de muitas outras pessoas é que o universo de segundas camadas neste momento é tão complexo, é tão vasto e até tão confuso em alguns aspectos, até na forma como depois tudo funciona entre Ethereum e as outras camadas. É tudo um bocado confuso. E aquilo que não havia há 2 anos, há agora. Existem N redes de primeira camada, rivais, digamos assim, de Ethereum, que já fazem tudo. Ethereum não faz tudo. É aquilo que faz melhor do que ninguém? Sim. Principalmente do ponto de vista de segurança e descentralização. E também já agora de um ponto de vista de credibilidade, porque Ethereum não vai abaixo, não é atacado, a rede não falha. As outras falham, mas começam a ter este leque, digamos assim, de ofertas, de coisas que conseguem fazer que há 2 anos não faziam. Então o Ethereum não pode ficar para trás da concorrência nisto, porque senão mais cedo ou mais tarde, uma destas rivais, não sabemos bem qual é que será, mas uma destas irá crescer o suficiente para ter também a descentralização e a sustentabilidade de um ponto de vista de performance que tem Ethereum. É uma questão de tempo. Ethereum não pode ficar a dormir. Agora, ponto de situação. Vem aí o upgrade Petra. Nós não sabemos bem realmente o que é que vai fazer. Nós sabemos o que é que vai tentar resolver e trazer, mas qual é que vai ser o impacto, quais é que vai ser realmente a mudança, nós não sabemos. Mas reparem, este upgrade tem como objetivo melhorar muito a experiência do utilizador. E isto vai bater naquilo que eu estava a dizer, que é Ethereum é confuso. Primeira camada, segunda camada, como é que os smart contracts funcionam, as carteiras, aquilo é tudo muito confuso. Para pessoas que estão a entrar é muito mais fácil, por isso simplesmente ir usar Solana ou outra coisa qualquer. O segundo grande ponto deste upgrade são as wallets inteligentes, em que as próprias wallets de alguma forma serão uma espécie de smart contract, o que vai facilitar imenso tudo o que seja transações, tudo o que seja regras, tudo o que seja a necessidade de aumentar a confiança na rede. Isto ainda não está muito bem explicado, ainda não sabemos bem o que é que vem daí. O que sabemos lá está é que este upgrade chegará no fim deste ano ou início do próximo. E a Ethereum não é assim normal falhar muito os seus prazos, por isso vamos acreditar fim deste ano, início do próximo. Há mais 2 coisas que vão melhorar bastante. Uma delas é, Ethereum neste momento tem um máximo de 32 moedas que tu podes fazer staking. Vai passar para mais de 2048 ou uma coisa assim qualquer. O que vai tornar muito mais apelativo para fundos gigantescos. Outro aspecto muito positivo, e que é daqueles onde Ethereum já é bom, mas vai se tornar muito melhor com a certeza, porque está a perder mercado. Ethereum nunca foi uma rede fácil de se desenvolver. Era preciso perceber de Solidity, também foi das primeiras, não havia muito conhecimento no mundo dos developers, então não era fácil. Apareceram outras redes onde era muito mais difícil desenvolver. Por exemplo, Solana, numa fase inicial, era muito complicado desenvolver em Solana, mas foram melhorando. Ethereum, as coisas foram melhorando, mas não teve assim um upgrade realmente gigantesco. E eles agora estão a prometer uma enorme facilidade para os developers conseguirem desenvolver muito mais depressa, com muito mais facilidade, com muito mais segurança, com muito mais performance, ligar as coisas todas muito mais depressa. E isto também é bom de um ponto de vista de custos até para as empresas que estão a fazer projetos em Ethereum. Não esqueçam que neste momento fazer o que quer que seja, por exemplo em Solana, é muito mais rápido e muito mais barato. Em Ethereum o que pode acontecer é perder um bocadinho dessa adoção porque as outras de repente começam a disparar. Então nesse aspecto eu acho que este upgrade será fundamental. E então, para terminar este vídeo, porque este vídeo é um complemento do outro e já está a ficar bastante grande, reparem bem numa coisa, pessoal. Ethereum é aquela que oferece as 2 coisas que as grandes empresas realmente querem. Segurança e nunca ir abaixo. Ethereum tem uma descentralização gigantesca. Ethereum é a única altcoin da qual a SEC não irá atrás, quase certeza absoluta. Ethereum tem N moedas que são dependentes de Ethereum. Tem N projetos que são dependentes de Ethereum. Em contrapartida, no mundo das criptomoedas, o marketing é rei, muito mais do que a tecnologia, e a Ethereum não tem um bom marketing. Precisa de ficar mais rápida, precisa de ficar mais barata. Quando tiver isso, tem tudo. Quando chegarmos a esse ponto, que eu não sei se será com o Petra, se será em 2025, a Ethereum é o grande colosso e, ao fazer isso, continuará a ser o grande colosso, talvez até mais do que aquilo que é agora. E então lá está, pessoal. Isto não é um aconselhamento financeiro. Eu agradeço que vocês sigam as minhas redes sociais, façam um gosto neste vídeo, subscrevam o canal. Eu tenho Ethereum e acho que Ethereum vai subir.
e acho que vai bater o seu recorde máximo, vai passar os 4, 5, 6, 7 mil dólares. Vai demorar? Acho que sim. Mas se tivermos, ao mesmo tempo, uma Europa a baixar os juros, uns Estados Unidos a baixar os juros, a passar toda esta incerteza que neste momento existe em relação às eleições, depois, se calhar, outra vez, baixar outra vez os juros do lado dos Estados Unidos e também do lado da Europa. Com o ETF e com este upgrade, Ethereum tem aqui 6 meses, digamos assim, para mostrar o que vale. E eu acredito que serão 6 meses bons e por isso é que eu continuo a ter Ethereum. Eu acho mesmo que Ethereum vai voltar a subir. Mas é só a minha opinião, pessoal. Por isso, já sabem, isto não é um aconselhamento financeiro. Espero que esteja tudo bem convosco. Espero ter ajudado. Se tiver uma opinião igual à minha, diferente, parecida, comentem aí em baixo. Eu gostava de saber. Pessoal, um abraço. Até à próxima.